nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Salve Maria. A Virgem Maria, Senhora de Pentecostes, que nos acompanha e que vai estar conosco de uma forma especial nessa vigília de Pentecostes aqui no Grupo Corações Ardentes. Nós vamos ter um vídeo todo especial desta vigília que será postado no sábado, lá pelas 6 horas da tarde, para que você possa rezar aí na sua casa. Claro que isso não exclui a participação na solenidade, na Santa Missa. Uma coisa, outra coisa, né, Frei? Com certeza. É bem assim. Mas uma vigília para você ir, né? No silêncio da sua casa, do seu quarto, ou até mesmo chamar algumas pessoas da sua família para rezar conosco, né? Junto com a Virgem Maria intercedendo por esse Pentecostes. Então hoje nós estamos aqui, olha, 7º dia, quinta-feira. O Frei vai falar um pouquinho sobre o dom do conhecimento, Frei? Sim, é um dom necessário até para a gente poder aprofundar em outros elementos de nossa vida, né? O dom do conhecimento, ele não se limita aos estudos, como a gente pode pensar, mas se limita ao conhecimento e à possibilidade de olharmos para as questões de fé, os dogmas da igreja, Sagrada Escritura, Sagrada Liturgia, e entender um pouco do que está acontecendo ali, para não ficarmos assim perdidos, cegos, né, em tudo isso. É um dom que nós podemos pedir o tempo todo, que nunca se esgota e que a gente pode fazer uso dele em todos os momentos. É muito comum as pessoas dizerem: eu não sei ler a Bíblia, eu tenho dificuldade para entender, eu tenho dificuldade para estudar alguma questão do catecismo. Peça o dom do conhecimento, peça o dom de Deus para que Ele te dê o entendimento, para que você observe ali nas letras sagradas o que Ele quer te falar. É o melhor dom que a gente pode ter, né? Quando lê a Bíblia, é um dom que é prático, nos ajuda a ver a Bíblia com um olhar vivencial. A gente poderia dizer que esse dom nos ajuda a fazer a Léxio Divina? Nos ajuda a fazer a Léxio Divina, é o dom do conhecimento. Olha, não é mesmo? Tá vendo? Nós já falamos aqui da Léxio Divina, né? Já explicamos como fazer, e é um elemento necessário para a nossa leitura espiritual. O dom do conhecimento, ele pode ser pedido em todos os momentos. É óbvio, a gente pode pedir para que Deus nos ajude abrindo os nossos olhos, abrindo o nosso entendimento, o nosso coração, para que a gente consiga entender tudo à nossa volta. Mas ele é mais utilizado para essa questão espiritual, né? Para essa questão bíblica, litúrgica, sacramental e tudo mais. Não é preciso fazer uma faculdade de teologia para a gente entender muitas coisas da igreja. Os símbolos, os sinais, os ritos, não é necessário, né, a gente ter um conhecimento teológico para isso. É necessário a gente ter o conhecimento espiritual, que é o dom de Deus que nos capacita para entender o que Deus quer revelar naquela situação, ou naquele ato litúrgico, ou naquela palavra sagrada que nós estamos lendo. E a gente tem vivência para isso. Nós temos ali em nossa mente, em nosso coração, o conteúdo necessário para a gente conseguir viver a fé de uma forma correta. O que o Espírito Santo faz? Ele ilumina isso. Ilumina esse conteúdo, ele nos ajuda a entender com mais facilidade, ele nos mostra coisas que nós não tínhamos percebido, palavras no texto sagrado que até então a gente não tinha reparado, né? Ele dá um jeitinho de nos fazer entender situações da vida de uma forma diferenciada. É um dom muito bonito. Não está diretamente ligado ao dom da sabedoria, que a sabedoria é outra coisa, sabedoria de vida, né? É um outro tipo de dom, mas o dom do conhecimento, ele é mais específico. Na pesquisa, né, que a gente faz para trazer esse conteúdo para vocês, fala que é uma compreensão profunda que nos leva a amar e servir a Deus mais plenamente. Então, o dom do conhecimento, ele é uma compreensão da realidade sagrada mesmo. É você conseguir olhar para aquela vela que está sobre o altar e sentir ali essa presença de Deus. Na medida em que a vela se consome, o seu coração também se consome, você consegue ter uma inteligência da fé, né? Digamos assim. É uma inteligência da fé para que você consiga viver bem a espiritualidade. Nem todos os ritos são explicados numa missa, por exemplo. Mas quando você observa as coisas acontecendo ali, você consegue imaginar
ou você consegue deduzir muito do conteúdo da fé. Como, por exemplo, quando o padre purifica as mãos para fazer a oferta, né? Ele está purificando a mão e o coração. Você também purifica o seu coração ali junto com ele. Quando você leva a sua oferta ao altar e deposita a sua oferta diante do altar, você está colocando ali não apenas umas moedas ou o seu dinheiro, você está colocando a sua vida. Olha que bonito. Você trabalhou para aquele dinheiro acontecer. Aquela matéria, aquele dinheiro ali, que é uma representação material, é uma representação do seu trabalho, do seu esforço, do seu laboro. É uma parte de você que está sendo colocada ali, né? Aquelas hóstias que são consagradas representam todos nós, que também estamos ali naquela matéria. A matéria vai se tornar o sangue de Cristo, o corpo de Cristo. Nós também nós somos matéria que seremos santificados com o sangue de Cristo, com o corpo de Cristo. Então, nós conseguimos fazer isso, né? Uma pessoa que tem uma capacidade espiritual aí, que tem o dom do Espírito, o dom do conhecimento, ela é capaz de fazer essas reflexões, de fazer essas ligações de uma coisa com outra. O que acontece? O Espírito Santo não vai simplesmente acender uma luzinha na sua cabeça e enfiar o conhecimento ali. Você tem que ler. Você tem que ler a Bíblia, você precisa tentar pelo menos ler o catecismo, você precisa buscar na oração, participar da missa, ouvindo atentamente as homilias, se possível fazer um curso católico via internet, de formação, às vezes na paróquia, né? Você tem que ter espaço para que a sua mente tenha conteúdo. O que o Espírito Santo vai fazer? Atualizar. Ele vai puxar os ganchos. Ele vai fazer com que aquilo aconteça na sua mente. Agora, a pessoa nunca lê nada, não lê a Bíblia, não lê o catecismo, não vai à missa, quer que caia tudo do céu, só fica ouvindo o terço de madrugada, que é maravilhoso, né? Maravilhoso ouvir o terço de madrugada. Mas só fica no terço e tá bom. Poxa, gente, não vai conseguir ter conhecimento de fé nenhum, não é? Sinto muito, mas Deus não vai acender uma lâmpada e colocar uma enciclopédia bíblica na sua cabeça. Nós precisamos buscar. E o dom do conhecimento, ele tem isso, né? Compreender a verdade sobre Deus e sobre o mundo criado, mas a partir de uma busca também do nosso coração e da nossa vida. Palavra de Deus que fala disso para nós. Olha, Provérbios, capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então é necessário ter disciplina para que o dom do conhecimento haja em você. Se você não tiver uma disciplina de oração, de busca, não adianta você pedir o dom do conhecimento, né? Não, a gente não vai... Uma pessoa que nunca lê a Bíblia vai pedir o dom do conhecimento para a leitura bíblica para quê? Ela não lê, ela vai fazer o quê com esse dom? É como se você pegasse um diamante e entregasse para um porco. O que ele vai fazer com esse diamante? Nada, ele não sabe o que fazer com ele. Ele vai tentar mastigar, vai quebrar o dente e vai capaz até de morrer com o diamante na boca, né? Tá com uma preciosidade, não sabe. E não tem valor nenhum. E a nossa vida também é assim. A gente pode às vezes receber um dom maravilhoso de Deus, mas se o nosso coração e a nossa mente não estão aptos a aceitar, o dom volta para si, né? Então isso é importante a gente entender e é importante a gente guardar na nossa mente, no nosso coração. Os dons, eles são direcionados, eles vão servir para uma ação em nossa vida, né? Sempre se ligam a uma ação e a gente precisa agir, não é mesmo? Outra passagem importante é de Isaías, capítulo 27, versículo 11. O que diz lá no livro de Isaías? Pode pegar na sua Bíblia aí. Este é o meu povo, eles são um povo de entendimento, diz o Senhor. O povo atravessou o deserto e sabia por que estava no deserto. Quando o povo começou a morrer no deserto, sabiam por que estavam morrendo. Moisés nunca foi negligente. O que ele dizia? Vocês vão morrer por causa dos seus pecados. As serpentes, quando começaram a picar as pessoas no deserto, Moisés foi muito claro com eles. Estão pagando o preço dos seus pecados. Adoraram o bezerro de ouro. Agora aguenta, né? Ou então, quando precisavam de água, tinham sede,
O que acontecia? Deus enviava água, mas era dito, né? Por causa da vossa desobediência. E assim sempre foi. O povo sempre entendeu o que estava acontecendo. O que os profetas faziam? Se a gente olhar para a Bíblia, né? Os profetas faziam isso. O povo pecava, aconteciam coisas ruins com a comunidade, Israel era invadida, tinham que enfrentar guerras contra filisteus. E o que Deus sempre disse através dos profetas, dos juízes? Estão pagando o preço dos seus pecados. Então, não adianta a gente querer ser inocente, pensar que né, nós não temos chance de ter o conhecimento das coisas de Deus. Eu lembrava de uma frase: ninguém ama aquilo que não conhece. Pois é. Então, assim, o conhecimento das coisas da fé, né, da igreja, isso vai fazendo com que nós vamos amando cada vez mais a igreja, a doutrina, a palavra, os mandamentos. E eu vejo aqui que o Grupo Corações Ardentes é um desses meios, porque quanta coisa a gente aprende aqui, né? As pessoas sempre encontram comigo: nossa, eu estou aprendendo tanto, nossa, eu não sabia sobre isso, eu não sabia sobre aquilo, eu não sabia sobre aquilo. Então, olha aí, nós vamos conhecendo, né? Vamos aprendendo, vamos conhecendo, né? E aí o Espírito Santo vem e na hora que a gente precisa, ele traz a nossa memória. Aquilo que o Frei falou, ele não vai lembrar aquilo que a gente não sabe. Ele vai trazer na nossa mente aquilo que a gente um dia, né, aprendeu aqui no grupo, através de uma leitura. Então, como é importante a gente ter um conhecimento. E Santo Inácio também ensina, né? Eu preciso ter um conhecimento histórico de Jesus para eu poder conhecer esse Jesus que é revelado. Então, é preciso esse conhecimento que a gente vai aprendendo para que o Espírito Santo, com o dom do conhecimento, possa agir, né, Frei? Sim. E de nossa parte, basta nos abrir essa graça, né? A gente não tem que fazer muito, não. Parece que é tão difícil, né? É só a gente manter uma vida de oração, de busca espiritual, que é a obrigação do cristão, gente. Olha, sinto muito dizer isso, é um tapa na cara, em nós todos, inclusive em mim, né? Mas é menos tempo no celular e mais tempo nas leituras sagradas, acredito. É obrigação do cristão ler a Bíblia, é obrigação do cristão estudar a Sagrada Escritura, é obrigação do cristão conhecer a igreja, a doutrina, o catecismo. É a nossa obrigação. Se a gente nem isso... É a nossa fé, né? Se nem isso a gente se interessa, que católico nós somos, né? Muitas vezes a gente não tem tempo de visitar um doente, de visitar um asilo, de fazer uma caridade. A gente só tem tempo de ir à missa e trabalhar, né? Mas um tempinho para fazer uma leitura bíblica, meditar um salmo, todos temos que ter. Então, fica aqui uma orientação para você que quer ser um bom cristão, uma boa cristã. Coloque na sua rotina ao menos um momento de leitura, de pesquisa. E aí você pode me dizer: mas eu não tenho leitura, eu não sei ler. Tem muitos irmãos e irmãs que são analfabetos ou analfabetos funcionais. Não tem facilidade com leitura. Às vezes tem algum problema de visão também. A pessoa não consegue ler. Isso não é desculpa. Hoje na internet nós temos muitas coisas. As televisões, né, os canais de televisão católicos, tem muita coisa. Você pode deixar ligado ali. Você ouve uma missa, ouve um padre falando. O rádio também tem muita coisa boa. Então, por falta de formação e de conhecimento, de informação, ninguém vai morrer hoje em dia ou vai para o inferno por causa disso. É nosso dever conhecer a fé. Mas, antes disso, curta, compartilhe, comente se você gostou desse conteúdo. Escreva aí nos comentários, né? Ou onde você puder, se você puder mandar mensagem para nós, do grupo, né? Eu não sei se somente os administradores podem fazer isso. Só os administradores, mas pode falar com a gente no pessoal. Mas pode falar com a gente no pessoal. E você lê? Você estuda? Você tem um método de leitura da Bíblia? Você tem o hábito de ler todo dia? De ler dia ou outro? Você gosta de fazer uma leitura bíblica? Escreva no vídeo ali no YouTube ou mande para nós. Dê o seu feedback. Vamos interagir, compartilhar esse conteúdo. O que você gosta de ler? Uma leitura espiritual? Uma leitura bíblica? Uma leitura do direito canônico? Tem gente que gosta de ler direito canônico. Tem gente que gosta de ler teologia moral. Eu conheço pessoas que têm por hobby
fazer leitura de livros teológicos. Ela tem na cabeceira da cama sempre um livro de teologia. Ela lê tudo que cai na mão dela. E aí, você? Fala para nós um pouquinho sobre a sua experiência. E nós vamos pedir então hoje, né, além da partilha da experiência, nós vamos pedir então esse dom, né, o dom do conhecimento, que nos faz amar ainda mais a Deus e que consequentemente nos leva ainda mais a desejar e a de fato servi-lo. Então vamos rezar? Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vem, ó Espírito Santo, com o dom do conhecimento, faz-nos dóceis às tuas inspirações e guia-nos na via da salvação. E nós rezamos com muita fé. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo com um poderoso avivamento de Pentecostes. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo com um poderoso avivamento de Pentecostes. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo com um poderoso avivamento de Pentecostes. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo com um poderoso avivamento de Pentecostes. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo com um poderoso avivamento de Pentecostes. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo com um poderoso avivamento de Pentecostes. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo com um poderoso avivamento de Pentecostes. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, roga por nós para que o Paráclito venha logo renovar a face da terra com um poderoso avivamento de Pentecostes. Amém. E assim nós vamos caminhando, né? Aprendendo um pouco mais sobre os dons ou relembrando aquilo que a gente aprendeu e por isso, né, quando chegar a determinadas situações, o dom do conselho vai nos fazer lembrar, olha aqui o dom da fortaleza, olha aqui o dom da piedade, olha o dom aqui do temor de Deus, olha o dom que eu preciso pedir hoje, a graça que eu preciso hoje do Espírito Santo. É assim que vai sendo, né, Frei? Sim, um vai ajudando o outro, né? Isso é. E aqui a gente tem exemplo de santos que também nos orientam a isso, porque, por exemplo, São Boaventura, ele fala que o conhecimento deve nos levar ao amor de Deus e ao serviço. Então, quando a gente precisa servir, é aí que a gente tem que ter conhecimento, né? Do que fazer e de como fazer da melhor forma possível. Vamos aproveitar essas oportunidades. Peça o dom do conhecimento para você e com certeza muito você crescerá na sua espiritualidade. Amanhã, sexta-feira, já o 8º dia aí dessa nossa novena de Pentecostes, o Frei vai falar um pouquinho para nós sobre o dom da piedade. A gente vai entender direitinho o que é esse dom, porque as pessoas confundem, misturam, né? Então, conhecendo, olha lá, conhecendo o dom da piedade, o que realmente ele é, o que ele quer dizer e como ele quer agir em nós, a gente vai poder pedir e perceber ele agindo. Então, fica aqui com a gente. Amanhã a gente se encontra, mas é claro, né? Sempre pedindo a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Venha sobre nós, fogo abrasador, derrama tua unção, batiza no Senhor, ó Mãe de Pentecostes, intercede por nós e com línguas de fogo, batiza no Senhor. Venha sobre nós, fogo abrasador, derrama tua unção,
batiza-nos, Senhor, ó Mãe de Pentecostes.